Em João, capítulo 8, dos versos 2 a 11, o texto sagrado nos diz que, ao amanhecer, Jesus voltou ao templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Colocando no meio de todos, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que as mulheres fossem apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para testá-lo, a fim de terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou apenas Jesus e a mulher em pé diante dele. Então Jesus se levantou e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Nós damos graças por essa palavra e oramos, Pai. Nesta noite, pelo alto, pedimos que o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, ilumine os olhos do nosso entendimento e nos conduza a um lugar de compreensão e discernimento espiritual. Que a Tua palavra fale e cale profundamente em nossos corações. Oramos para que, mais do que informação ou alinhamento doutrinário, o Senhor desperte a nossa fé. Que a Tua palavra seja acompanhada por uma liberação dos céus, por um toque do Senhor em nossas vidas, e que ela cumpra plenamente o propósito para o qual foi enviada. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, na certeza de que o Senhor é fiel. Amém. Essa mensagem é inspirada no ministério de Luciano Subirá. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe essa palavra. Escreva nos comentários de qual país você está assistindo. Queremos saber de onde você nos acompanha, daquilo que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tomei esse texto como ponto de partida. Vou usá-lo como uma espécie de trilho para a reflexão dessa noite, mas a maior importância desse texto, ela na verdade será no final. O quê? Depois de falar aqui por cerca de 2 horas, nós vamos montar um quebra-cabeça até o loge em ordem lógica e cronológica do plano da redenção, com ênfase à obra da graça. E no final, e não espero que você lembre todas as pecinhas do quebra-cabeça que nós usamos para montar o quadro que eu quero por serviços no meio, tudo em uma mente. Vou mais privilegiado que conseguiria lembrar cada uma dessas peças. Então, minha missão no final é conseguir oferecer um elemento pedagógico didático que te ajude a resumir aquilo tudo que nós vamos falar. E no final da noite, nenhum texto ele vai contribuir tanto para esse resumo. Ou no texto, eu decidi, por conta de usar o 10 minutos, se não fosse parte das Escrituras e não faria a menor falta na construção doutrinária que nós vamos fazer hoje. Nós vamos derramar overdose de versículos bíblicos sobre, mas no final, como eu disse, ele nos ajudaria, porque essa conversa, se ele não fosse parte das Escritores, o que você é aquele tipo de crente, e não só lê a Bíblia, mas tem uma boa Bíblia de estudo, com notas de rodapé ou mesmo, se aventura um pouco mais no estudo da teologia, você já pode ter acessado a informação de que essa porção que lemos, ela recebe uma classificação técnica de manuscritos inferiores, não superiores traduzido, não se encontra em todos os manuscritos. Originais mais antigos, isso não a coloca necessariamente em xeque, a ponto de ter sido eliminado do texto agravo, mas levanta uma bandeira vermelha para alguns teólogos quando você vai construir doutrina a partir desses textos. Então, se você disse que apresenta algum tipo de defesa, o ferro bala, primeiro pastor, eu nunca vi falar disso, esquece o que eu falei aqui. Vamos começar a partir de agora e o texto mostra que trouxeram a Jesus uma mulher que havia sido flagrada em adultério, e o comentário é: na lei Moisés nos ordenou que as pessoas sejam apedrejadas.
Então vem a surpreendente pergunta, essa afirmação se encontra em Levítico 2010, também Deuteronômio. Gente, 2 de 22 a 24, então vem a surpreendente pergunta, Senhor, o que tem a dizer, o que classifica como surpreendente esse questionamento feito a Jesus, o que a lei de Moisés não era apenas a Constituição que regia a nação de Israel, as leis civis, ela também era a palavra que Deus, por meio do seu servo, havia comunicado ao seu povo, era a Bíblia que eles tinham e por quê? Alguém perguntaria se Jesus tinha uma opinião divergente, não só da Constituição da nação e da própria Bíblia, e essa pergunta não pode ser ignorada, e ela precisa necessariamente o nosso ponto de partida, porque perguntaram isso a Jesus, a pastor Luciano Vezem, por 6 dias, que eles diziam isso, tentando para ter indico o acusar o que é isso, revela a motivação da pergunta, não a loja de por que ela foi feita, mas antes de explicar a loja da pergunta, vale dizer que nosso Senhor que escrever no chão, ele se levanta e diz para aquele dente, você estiver sem pecado, a ficha corrida, limpo, o que atire a primeira pedra, se eu não falo nada da contra-lei. Moisés diz, foi frente, executem a lei, mas ele propõe algo que não estava pré-determinado na lei, que quem tiver sem pecado comércio. É nesse momento que, assim como Jesus não foi contra a lei, ninguém mais foi contra, mas a consciência dos seus ouvintes de alguma forma apareceram frita e a medição, por um começando os mais velhos, todo mundo foi tirando o time de campo. Começando os mais velhos para mim, a questão de lógica de probabilidade e estatística, quem viveu mais pegou mais simples assim, apesar de vez em quando algum jovem vizinhos quebra o recorde qualquer, ele está mais criação do que pai. Regra, eu imagino mais velho, pensando eu, é que não dei moral, espero que outro faça, mas todo mundo vai pensando a mesma coisa. Todo mundo saiu e ninguém executou. Aí Jesus afirma para essa mulher, eu também não fica com Deus. Ó, e aqui nós temos outra declaração surpreendente, porque surpreendente a lei não exigia que essa mulher fosse apedrejado sim ou não à terra. Roxa bom. Então lembre que a lei de Moisés não era apenas a Bíblia do povo, mas também a Constituição. Ou seja, pecado na perspectiva espiritual é adultério, na perspectiva espiritual é pecado. Mas a perspectiva social civil das leis era crime. E um tipo de crime com punição de apedrejamento, agora, o próprio Jesus não falou contra a lei, nem contra o apedrejamento, ele apenas sugeriu que quem tivesse em pecado começa a execução, e agora, pergunta se é feito, Jesus tinha pecado. Oi gente, vocês full time do Nilson a ofender Jesus. A Jesus tinha pecado. Bom, então vamos deixar isso bem claro, segundo aos Coríntios. 5:21 dias. Aquele que não conheceu o pecado de Deus o fez pecado por nós. Romanos 83. Diz que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carga. Caminhões. Ele vem com o gol. Parecido com o meu e o seu, mas a Bíblia chama de semelhança, porque ele não tinha a natureza pecaminosa que nós carregamos. É por isso que quando Deus pré-existentes vem habitar entre os homens, o Zévamo se fez carne e o Espírito Santo formou um corpo para ele de forma sobrenatural, para que não carregasse a semente que a caminhonete. Hebreus 4:15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas tem pecado. Então vamos deixar algo claro, isso é incontestável, Jesus não tinha pecado. E agora, se ele não tinha pecado, ele me sugeriu que quem não tivesse começar a pergunta. Porque aquele uma pedra de uma mulher, e eu tenho outra pergunta, é pior a lei de Moisés, que era a palavra de Deus, não existia o que ele apedrejasse? E então vem a pergunta, ele cumpriu a lei nesse dia, e agora vocês são comidas a ofender Jesus? E ele cumpriu a lei nesse dia. O ritmo gera um nó teológico. Este nós tem que ser desatado. Qual é o nome? Já mostramos biblicamente que Jesus não pecou. E vou repetir isso. Não pode ser contestado. Mas a Bíblia define 1 de João 3,4 o pecado como? E a Bíblia diz que o pecado é a transgressão, a quebra da lei, a desobediência, o não cumprimento, e a mesma Bíblia que diz que Jesus não pecou que define pecado. Com a quebra da lei, diz que ele não cumpriu a lei, é a mesma Bíblia fazendo todas as afirmações, e ela diz que não quer cole definir para cada como a quebra da lei, e ela registra que ele não cumpriu a lei. E aqui nós temos uma aparente contradição. Digo aparência que a Bíblia não se contradiz, ela é perfeitamente harmônica, completa na sua revelação. E qualquer aparente contradição é só um desafio de interpretação.
Mas nós temos que desatar esse nó teológico e eles datam. Eu vou dar uma volta e primeiro eu vou contar uma história e estou avisando de som. Antes, para você não achar que eu esqueci, eu estou apenas dando a volta e preparando chegar lá. Há alguns anos atrás, eu havia pregado uma mensagem sobre obediência. E depois um jovem aborda com ares de indignação dezembro, só está por fora da revelação divina e a vontade dela é responder, garota. Eu tenho mais tempo com a cara na Bíblia, estudando escritura, do que tu tem de vida respirando, mas eu lembrei que era crente. E depois eu lembrei que era pastor. Eu fiz cara de paisagem, falei, então me ilumine e compartilhe a sua sabedoria, me ajude a crescer, é do jeito que de mulher gospel eu respondo, ai, não com o meu lado colérico. E aí ele olhou para mim e me perguntou, se eu nunca leu que o fim da lei é Cristo, falei, Lídia, de onde está Romanos capítulo 10. Verso 4, evolui o Senhor não perceber o furo da sua loja, que eu falei honestamente, não se tivesse percebido, não tinha pregado, o Senhor pregou sobre obediência. Essa parte, eu sei, fui eu que entreguei qual o furo da lógica. Ele falou, só existe obediência ou existe algum tipo de lei, algum tipo de mandamento que a lógica era tão simples, tão infantil. Portanto, tem que achar nada que... Eu falei, e se não tem mais lei, não tem nada para obedecer, porque aqui o sol está pregando obediente, sou garoto, para agora, essa bobagem. Aí eu falei para ele, se essa foi a grande e brilhante relação, com certeza, eu vou dizer uma coisa, não foi só eu que fiquei por fora, nem Paulo, que tu está usando as palavras dele, entendeu? Paulo compreendeu a revelação que a gente publicou, é melhor como não falei, criatura, vou usar a mesma lógica que você usou, só existe obediência, não tem algum mandamento, algum tipo de ordenança. Você não percebeu que 90% dos teus que usei para defender e advogar a obediência na perspectiva bíblica são de Paulo. Você acha que Paulo entendeu? Porque não tem mais lei como você está acreditando logo. Não tem motivo para obedecer. Ele ensinar tanto sobre obediência, ele estaria contradizendo essa loja. Não, eu oi Paulo assim. 1 Coríntios 9:21, Paulo diz assim, não estamos em lei, mas debaixo da lei de Cristo. Ele reconhecia que não estava sem lei, dizendo debaixo de qual lei estava, e você vem me dizer que não tem mais lei, mas eu fiz ali, foi o fim de uma lei específica, criatura, não de todo e qualquer tipo de lei pode ser. Fosse o fim de todo e qualquer tipo de leite, porque é que pode nos mandar em Romanos, os 3 obedecer, as leis civis, as autoridades, estava instalado, anarquia gospel, a gente é voltado ao tempo do juízo, cada um sozinha conforme dele, parecia eu ver da onde você tirou que esse é o fim de todo e qualquer tipo de lei é o fim de uma lei específica. Quando falei isso, ele é ruim, e que lei seria? E eu falei, para ti, que lindo mais do que Romanos 10:4 você tinha. Ter ido, aí pensou em ter era bom, e você entender que ele está falando da lei de Moisés, em momentos como esses eu tenho percebido que embora a igreja tenha que lidar com enganos, desde o início do Evangelho, nós nunca vivemos uma subjetivação tão grande das verdades como nós estamos vivendo. É um grupo de pregadores que eu tenho classificado de os pregadores pós-modernos da graça, que é o jeito mais bonito, polido e educado que eu encontrei para me referir a um grupo que, em nome de uma suposta relação, está esculhambando a teologia bíblica. Eles tomam relativizar a obediência. Eu quero nessa noite e provar que a graça não veio relativizar nem suprimir. A obediência ela veio tornar possível. A obediência é e é. Por isso que ele tem que ser o nosso ponto de partida. E nós vamos ter que fazer uma construção bíblica um pouquinho abrangente. E eu vou pedir paciência da sua parte para que a gente faça isso. Eu levo aquele garoto. Falou ali, vem de discutir o que a gente não concorda. Eu prefiro começar pelo que a gente concorda. Ele bebeu com a cara de solar. Sabe que a gente concorda, liga outro, acredite, eu sei, eu já mapeei, pode ficar aí. Você encontra e repetir. Os mantras chamam manta aquelas frases prontas, que o camarada não sabe o que está falando, mas você sabe onde é que ele está bebendo, você sabe quem está instruindo. De orientando, ele fala, eu acredito. Eu sei o que você pensa, oi? E o seu, onde a gente concorda, eu falei, o livro de Hebreus nos ensina a respeito do fim, do sacerdócio levítico da velha aliança, e nos mostra que esse, quando terminou, foi substituído pelo sacerdócio de Cristo da nova aliança, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Você tem alguma dificuldade de aceitar isso? E falou, não, inquestionável, foi ótimo. Achamos ao que a gente, conforme o sacerdócio levítico terminou, e lugar dele. O sacerdócio de Cristo começou, ok? Ele falou, ok lá. Então leia esse texto comigo. Hebreus capítulo 7, verso 12.
Diz onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. A Bíblia não diz que a sensação de ler a Bíblia não. Diz que há desaparecimento de lei, a Bíblia não diz aniquilação de lei, a Bíblia diz mudança. Se a mudança o que terminou foi a lei que regia o sacerdócio anterior, não todo. E qualquer tipo de lei, o que se mudou a lei, quando começou um novo juntamente com ele e entrou em vigor. E é por isso que Jesus disse em João 13:34, novo mandamento. Vos dou como é que você está dizendo que não tem mandamento e como você pode negar que a mudança de lei, por isso Paulo explica, não estamos em lei desde que essa acabou, mas debaixo da lei de Cristo, a nova lei que rege o novo sacerdote, mudança de lei, precisa necessariamente ser o ponto de partida da nossa conversa e será o primeiro de 3 alicerces nós vamos estabelecer aqui hoje. Mudança de lei também, o que nos ajuda a desatar o bendito no hotel. Lógico que estava esperando a resposta. O que é que as pessoas vieram a Jesus? E disseram para ele na lei Moisés, nos ordenou. O que é que o Senhor tem a dizer? Há gente que a lógica por trás dessa pergunta é importante. E a razão delas é uma só. E vamos voltar um pouquinho em Mateus 11:13. Jesus assim a lei e os profetas profetizaram até João. Aqui Jesus definiu um prazo de validade e autos. Nós vamos ver, tem um dos motivos da razão da mudança de lei. É o caráter temporário, é o caráter transitório da lei, diz a lei, e os processos professaram até João. O que João entra aqui na mudança das coisas? Ele ovos nessa se referindo a João Batista, o precursor. É porque quando João Batista anuncia publicamente Jesus depois do seu batismo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a voz do Pai Celeste, faz ouvir de forma audível dizendo de ser meu filho amado, em quem me comprazo, e Jesus sai dali, disse a seu ministério o que? Jesus começou a fazer tão logo. Começou seu ministério a ensinar de forma divergente da lei de Moisés. O sono Sermão do Monte, ele não fez isso apenas no Sermão do Monte, mas só no Sermão do Monte. Por 6 vezes, nosso Senhor diz o visto foi. Dito aos antigos, ele cita a lei de Moisés. E disse, eu porém vos digo que ele está dizendo, eu vim ensinar algo diferente. E por que aquilo vem estar algo diferente? O que tão logo começou o seu ministério e junto com o novo me disser, leia-se sacerdócio. Uma nova lei entrou em vigor bom e quando houve mudança de lei, a polícia Jesus está ensinando algo diferente da lei anterior? Ou que essa lei já não está mais em vigor? E sim, aqueles a estabelecer nesse momento que Jesus, como Paulo, diz aos Gálatas que nasceu sobre a lei, isso na sua referência cronológica de quando ele veio ao mundo assim. Dica também de que ele cresceu sujeito. Jesus nesse momento pode não obedecê-la porque ele não está mais debaixo dessa lei. Ele pode olhar para a lei de Moisés e dizer, prescreveu, não tenho a necessidade de cumprir a mudança de lei, é a única coisa que vai desatar o bendito no hotel luxo. Uma Bíblia que diz que Jesus não perca a mesma Bíblia, define pecado como quebra da lei. Nos mostra ele não cumprindo a lei de Moisés, mudança de lei. E as mudanças de lei não é apenas algo que nos ajuda a compreender a atitude de Jesus, mas toda a progressão dos nós. Vamos compartilhar aqui porque eu digo isso, porque percebo que muitos desse grupo dos pregadores pós-modernos da graça, eles estão atacando a lei e tratando ela como fosse inimigo. Se os caras batem na lei, a lei era ruim ali, era pesada. Além, oprime o homem, né, na cabeça deles. A graça veio nos libertar da lei, eu quero te provar que isso na verdade, e as palavras que aprendi com meu pai, a graça não veio nos libertar da lei, veio nos libertar do... Cada uma diferença enorme entre uma coisa e outra. São Paulo escreve aos Romanos. Se a Timóteo diz, a lei é boa, como que aquilo que a Bíblia chama de bom, nós vamos chamar de ruim, falar se fosse ruim. A Bíblia diz que Deus nos encerrou sobre a lei. Ele teria feito algo ruim? E é porque é importante consertar isso, porque se você diagnosticar um problema errado, você vai oferecer uma solução errada. Uma enfermidade errado é diagnosticada, a proposta de cura também não vem à altura. E se nós não entendemos qual é a construção e a progressão que a Bíblia está fazendo, nós vamos ter problemas sérios para entender a manifestação e a aplicação dessa graça que nos é revelado em Cristo Jesus. E no Novo Testamento, quem está acompanhando, bom,
Então, o que é que eu e você precisamos entender sobre mudança de lei? Em primeiro lugar, que isso é fato, Gálatas capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo pergunta qual por essa razão de ser da lei, diz, foi adicionado por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa até aqui para a validade. Quem é o artigo definido ou descendente de Cristo? A Bíblia está dizendo que em Cristo experimentaremos mudanças. Hebreus 83, o escritor falando de velha e nova aliança, e diz, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira hora. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É a perspectiva do Novo Testamento. Em relação à lei, mudança de lei, o hebreu, os capítulos 9, versículo 9 e 10. E o seguinte, falando dos ritos cerimoniais da lei. É isso uma parábola para a época presente, segundo a qual se oferecem tanto bons como sacrifícios. Mas a Escritura enfatiza, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestar culto a Deus, fazer uma pausa aqui essa frase. É muito importante. Não é hora de tratar dela, mas é muito importante. Para a gente passar aqui batido, só vou pedir para você abrir uma gavetinha na sua mente, aí no seu imaginário, e guardar essa frase só para te ajudar a lembrar. Repita comigo, ineficazes para aperfeiçoar. É aquele que presta culto só mais uma vez, com mais vontade de ineficazes para aperfeiçoar. Aquele que presta culto ok. Você acha a canetinha não tranca, daqui a pouco nós voltamos disso. Então ele emenda. E Deus, no verso 10, agora é a ótica do Novo Testamento sobre a lei de Moisés, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções. Abluções são bons ritos de purificação, o texto impostos até o oportuno de reforma. Tudo aquilo que Deus, por meio de Moisés, deu somente até um tempo de reforma. Há um tempo atrás uma pessoa me abordou e falou, pastor, se acompanhou aquelas nenhuma que houve na internet um tempo atrás, o acrentalhada discutindo se a Bíblia deveria ou não ser atualizada. Falei, eu acho que até o não crente acompanhou a confusão. Ele perguntou, o que o senhor tem a dizer a respeito? Falei, não muito, só pode compartilhar um não muito. Falei, posso. É precioso algum momento da história onde a palavra de Deus sofreu um upgrade, onde a Bíblia teve uma atualização. Foi quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Houve mudança de lei. Ele vem prega a palavra escrita dos seus dias de 6, ouviram isso, eu vim dizer algo diferente, eu vim ensinar outra coisa, e não dá para negar que ele deu um monte de igreja, uma atualização, a escada falou mais para isso, não abre um precedente, uma jurisprudência teve, uma que tem uma próxima. Eu falei, não, ele falou porque não falei, porque a primeira foi prevista pela própria lei. E diz, como assim? Foi Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Mas Deus há de levantar do meio de vocês, varões, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. O que significa um profeta semelhante ali? Não são palavras de Moisés, foi uma classificação que Deus deu. Se você já Deus está dizendo, Moisés não está no nível do resto da turma e está acima em Números 12 e 6, Deus disse ao profeta no meio de vocês, e o Senhor, e faço revelar a ele por meio de sons de visões de enigmas. Mas diz com Moisés, meu servo, nessa, quando eu falo face a face como homem, fala ao seu amigo, o que Moisés é diferente dos demais. Em primeiro lugar, linha de comunicação diferenciada. Em segundo lugar, ninguém em todo o Antigo Testamento operou milagres, sinais e prodígios com Moisés, ninguém. E em terceiro lugar, enquanto o resto dos profetas falavam confrontando o pecado, seja de indivíduos, famílias e comunidades, nações ou gerações, anunciando eventos futuros como o livramento de Deus, ou juízos anunciando a vinda do Cristo do Messias e a sua obra, só Moisés, e mais ninguém foi alçado por Deus ao patamar. Um legislador, nenhum outro profeta foi usado por Deus para comunicar uma lei na qual o povo haveria de andar. Mas Moisés diz, Deus vai levantar um outro semelhante a mim, com linha de comunicação diferenciada por milagres, nunca antes vistos, e que vai estabelecer uma nova lei de quem se acha que ele estava falando. E quando João Batista aparece no cenário bíblico, João 1, de 1 a 19 a 21 dias, que as pessoas perguntam para João Batista,
você é o Cristo. É o equivalente grego da palavra Messias, né? Os dois têm que ser contidos. Nós temos exatamente como João 6. Mais um lugar dele faria um pouquinho de mistério e eu moraria um pouco agiria. Não. A segunda pergunta, você é o Elias aqui do final da profecia de Malaquias também? Não. A terceira pergunta, você é o profeta? Não. Um artigo. Definitivo, qualquer um, você é o profeta, que o profeta é esse, a turma lá para dentro, não 18. 15, você é aquele que Moisés anunciou, e todos nós temos esperado João Batista ou Neymar, e eu só sou precursor, o homem está chegando, music. É por isso que os primeiros discípulos de Jesus, quando encontram, e ele saiu dizendo, outros achamos aquele de quem Moisés falou na lei, de quem Moisés falou, ele anunciou que haveria outro profeta, estou usando, nós encontramos, o Jesus começa a operar seus milagres, a reação das pessoas diz que ele tem Evangelho de João, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, mas uma coisa a gente olhar o que o povo especulou e achou que seria outra a gente olhar a resposta bíblica em Atos, no capítulo 3, nos versos 22 e 23, Pedro, pregando sobre Jesus, ele disse, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos e você se levante um profeta, semelhante a mim. A esse vocês ouviram em tudo o que ele disser, e quem não deram ouvidos a esse profeta será exterminada do meio do povo. Jesus tinha linha de comunicação diferenciada. Sim, ele mesmo disse, eu só falo aqui o teu osso, meu pai. Falar, tinha sinais, prodígios e milagres nunca antes. Disse o cego de nascença. Testemunho, João 9, nunca se ouviu falar que alguém antes. Tenho olhos com cego de nascença. E a Jesus não é semelhante a Moisés, apenas cada linha de comunicação. Milagres únicos. Mas porque assim como Moisés ele foi alçado por Deus, ao patamar que um legislador, o novo mandamento vos dou. Ele está dizendo, eu vim estabelecer uma nova lei. Agora o que é que Moisés diz? Eu estou dando a lei na pós. Vocês vão dar início até que chegue o próximo legislador e com Deus levantar o próximo mês, que São me ignore, ou São ele bom. Então a própria lei previu a sua atualização, agora quando outro profeta previsto chegou, ele falou algo semelhante, sugerindo que nós estamos esperando o tipo de reforma ou atualização. Não, pelo contrário, ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não. Hão de passar. Não tem mais nada para mudar. Bom, então nós vamos entender qual é a razão pela qual houve uma única mudança. Essa mudança tem que ser entendida na perspectiva correta. Quando eu vejo os pregadores pós-modernos da graça falando e batendo na lei, eu tenho uma sensação assim, eu digo engraçado, eles devem acreditar que em algum momento a Trindade fez uma autoconferência, já que os três estão resmungando entre si. Pois é, deu ruim esse negócio da lei. Alguém disse, não prevíamos esses resultados, que o homem estaria tão distante, e de repente estão reunidos para discutir um plano, falhou, e alguém sugere, podemos improvisar algo novo que vão tentar de graça dessa vez, para ver se dá certo. Oi, gente, ridículo, você imagina isso? O que quando você vai estudar os atributos de Deus e onde ele é um iniciante, Deus conhece todas as coisas, um desdobramento do primeiro, Deus é presciente, conhece tudo antes de acontecer. O 1 de Pedro 1,20, a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Que significa isso quando a Bíblia usa o termo Cordeiro? Está falando dos sacrifícios pelos pecados. Agora, quando é que o homem foi criado? Depois da fundação do mundo? Onde é que o homem pecou depois de ser criado agora? Antes do homem. Pecar antes do homem. Ser feriado antes de ter muito o plano de salvação já estava pronto. Porque Deus não é pego de surpresa por nada. Então conversa. É essa shake no meio do caminho. Deus se arrependeu da lei, a Deus resolveu consertar alguma coisa que ele não fez direito. As pessoas estão batendo na lei, tentando se livrar da lei, porque não entendeu nem o papel que ela tinha, nem a razão de ser, pela qual os mudanças de lei. É então que aqui precisamos entender que tudo ao longo do Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Cristo Paulo. Escreve aos Gálatas e diz, quando Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele pré-anunciou o Evangelho. Abraão, nós ainda nem temos lei, mas Deus já está pulando o período da lei que viria olhando lá na frente.
o que é a chegada do Evangelho bom, e depois quando Deus nos deu ale, Paulo em Gálatas, no capítulo 3, no verso 23, ele faz a seguinte afirmação antes que viesse a fé. Estavam sob a tutela da lei e nela encerrados para esta fé que de futuro haveria de se manifestar bom. Então pensa comigo, antes da fé vir, Deus nos encerrou sobre a lei de olho no que na própria fé. Aí, depois de dizer para essa fé que haveria de revelar-se no verso 24, a Bíblia diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para lavar e significar guia tutor para nos conduzir a Cristo. Tudo que você encontra ao longo de todo o Antigo Testamento é um plano meticulosamente elaborado por Deus. Tem um plano em progressão e desenvolvimento projetado pela mente mais sábia que pensou alguma nesse universo. Pode conceder sério, mesmo que algum de nós vai tentar. Imaginar que Deus se arrependeu de alguma coisa que ele fez e o que as pessoas estão olhando para ler como se não deu certo. Não mudança de lei, não é Deus. Mudando de plano. É Deus cumprindo o plano. Há uma diferença enorme entre uma perspectiva e outra, e nós precisamos entender a inteligência da revelação bíblica e ter por isso que nós precisamos falar de mudança, ler. E agora quando eu vejo os pregadores pós-modernos, a graça batendo na lei, eu fico pensando, será que de fato eles entenderam por que ela estava aqui? Esse aqui, a régua era muito alto, só que é difícil suprimir, apesar uma boa. Se o problema era régua alto, na cabeça deles, faço solução. A graça vem nos libertar da lei, ou tem um grupo que diz que não, tem mais, ou tem outro, que pega uma graça que vem baixar o padrão. A minha pergunta a vocês, a graça viu baixar o padrão? Como é que sabemos que não em João 17 se amperes? A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça ia. Na verdade, por meio de Jesus, então quem define a graça de Jesus? Aí vamos lá, Jesus assim ouvir, foi dito aos antigos que está a lei de Moisés, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A maioria de nós teria dificuldade de cumprir a segunda parte, o diabo me amar o próximo, é relativamente mais fácil. Mas tem uns próximos destes. Falar, Jesus dizer, eu porém vos digo, aí veio outra igreja. Mudança, ele amém. Os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem, o padrão baixou, subiu a lei, já tinha padrão moral. Jesus disse, ouvistes que foi dito aos antigos, estão dos 10 mandamentos, não adulterarás. Mas ele dizer eu. Porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, o padrão baixou, subiu bom. Então se ele não veio baixar o padrão, o problema não era o padrão. O cachorro só envolve um rebaixamento do padrão, o problema nunca foi o padrão. Então era o problema a incapacidade do homem de atingir o padrão. E se você entende que o problema é a incapacidade do homem, onde é que a solução tem que se manifestar? Exatamente aqui a graça não precisaria baixar o padrão, porque elevaria a capacidade do homem para debaixo ou empoderamento, devendo satisfazer não só o padrão anterior, nós vamos padrão ainda maior, e isso tem que ser entendido, porque a turma fala de um jeito como se Jesus vem nos libertar da lei, ele chegou, metendo o pé, vou levar os 6 desse negócio, que oprime a gente, Mateus 5. 17 no sermão do Monte Nosso Senhor, explica taxativamente, não pensem que eu vim revogar a lei, ou os profetas não vim para revogar, mas para cumprir. Pensa no texto que me deu trabalho, e eu pensava comigo mesmo, era Jesus sim. O seu lente não revogar, ainda tem para cumprir, eu pensava cumprir a obedecer e já está tudo igual, só que tudo que nós construímos até agora, só que não está igual. Mas quando eu olhava com essa declaração, eu dizia, não está em harmonia. Então eu ia perguntar para alguns pastores, trens mais maduros, professores de vida, que era o que significa a frase de Jesus, eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir o que é cumprir, ficar desobedecer-os. É mais tio que você está falando for verdade. Esse asos, além de não revogar o que tem antes, ainda vem para comprometer em continuar fazendo isso, é cumprido. Então não mudou nada, fica dizendo não mudou. É de acordo com o que você falou, não. Então, que eu falei até errado, mas que mudou. E pode ser mais. Então qual é o certo? E a maioria deles me dizia, honestamente, não sei alguns dizer assim até hoje, eu nem sabia que tinha dúvida, só descobri a dúvida quando você fez a pergunta,
E eu levei anos para descobrir que a resposta literalmente debaixo do meu nariz ontem, do versículo seguinte, 18, Leque Albaneses, tem Mateus 5, 17, Asos, não pensem que eu vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir o 18. Começa com a conjunção explicativa, porque já Deus, um professor de português, me falou isso, achei bonito, falei, vou repetir para parecer que eu estudei conjunção explicativa, acho muito legal, eu falei isso, mas porque uma palavra de ligação entre o raciocínio que vem sendo construído e a conclusão a que se chega depois. Então ele diz o seguinte, porque em verdade eles digam até que o céu e a terra passem nem um i, ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra que tem o sentido de que eu obedeço. Bom, então, vim para cumprir antes, não é? Eu vim para obedecer, se cumpra o que cumprimento profético. Então Jesus está dizendo, eu vim para cumprir a profecia, é a razão de ser do caráter transitório temporário da lei. Como dissemos, não é mudança de plano da parte de Deus, é o cumprimento do plano, é porque ele tinha caráter profético. Então vamos voltar em Mateus 11, 13, que eu citei, a lei e os profetas não são os próximos, mas a lei profetizaram até João a lei. Apontava na direção de Cristo na teologia, nós chamamos este convergência bíblica em João 5. 39 Jesus explica por judeus da sua época, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim, tudo na escritura converte nele. Então está dizendo que não vim meter o pé nisso, nenhum tipo nada, vai sair, tem que primeiro se compra, eu vim cumprir. Então sai porque eu sou o cumprimento, não, porque a mudança de plano. E quem está entendendo? Então deixa eu dar outro exemplo. Hebreus 10, 1 diz a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros, se estenda a mão aqui sobre o ponto, eu posso ver projetado aqui, tem luz todo lado, então não está tão forte, mas eu posso ver projetada a sombra da minha mão, a sombra da minha mão é a imagem exata da mão, não porque não tem a cor da pele, não tem a textura da pele, não tem o efeito 3D ou redondinho dos dedos, mas tem a mesma quantidade dele, tem a mesma disposição. O dedão para o mesmo lado de dominguinho também, então ela tem muita similaridade, mas não é imagem. Exato onde eu olho a sombra, eu conecto imediatamente com a mão em primeiro lugar, porque os dois estão no meu campo de visão, mas mesmo se eu tirasse a mão do campo de visão, eu ainda entenderia o que é a sombra, porque a sombra de uma figura conhecida que mesmo. Se eu não estiver vendo agora, já está na minha mente agora. Tenta imaginar o que projeta a sombra, saiu do campo de visão. Mas não é uma figura, objeto conhecido. Bom, então estaria olhando para a sombra e me perguntando o que. Será que é isso? E quando é que eu poderia entender? Somente quando o objeto que projeta a sombra entrasse no campo de visão, eu veria aqui, mesmo que não imagem exata, eu veria a similaridade. Se era isso, projetando a sombra. Bom, então vamos lá. A lei não tem mais exatas das coisas, ela tem a sombra do que tem vindouros, tudo aquilo que seria concretizado em Cristo na nova aliança projetava do futuro para o passado sombra. Proféticas, o que ela sombra, mensagens codificadas, que só ser entendida quando aquilo que projeta a sombra entrasse no campo de visão, eles vão dizer era isso, que eles vão apenas reconhecer que ela isso fazeria. Eles vão reconhecer, Deus estava prevendo o cumprimento disso muito tempo antes. Então vamos tentar explicar isso melhor em João, no capítulo 3, no verso 14, Nosso Senhor diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando ele fala do Filho do Homem seja levantado, ele está falando da cruz. E ele está dizendo que a cruz, que exemplo futuro, até em conta que está falando porque ainda não tinha acontecido, projetou uma sombra sobre onde, Números 21, o episódio das serpentes abrasadoras, e a geração de Israel saiu do Egito no Egito rumo à terra prometida, enquanto no deserto vira. Uma infestação de serpentes são chamadas abrasadoras, porque abraçar e queimar, eles não apenas morriam da picada do veneno, mas eles sofriam muito, agonizavam antes da morte. O povo aflito que ama Moisés. Moisés clama a Deus, eu tenho a solução desde sua mãe.
já é fácil uma serpente de bronze, porque a serpente era o símbolo da maldição que os assolava e os dias levante. Não haste de metal. Bom, então preste atenção, se aprende bronze, uma haste de metal, como é que está? O Senhor pouco importas, você decide, mas a serpente de bronze elefante, ela, por que tinha que ser levantado? Que de qualquer lugar daquele acampamento imenso, mesmo que estivesse à distância e fosse picado por uma serpente, se ele olhasse para a figura da maldição que tinha sido levantado, ele recebeu um antídoto sobrenatural, e não morri do veneno, mas se não olhasse, estava lascado, traduzido, ia morrer. E vamos lá de cá, pode Jesus. Faz esta afirmação do que ele está dizendo. E na sequência de João 3,14, vem João 3,16. Versículo mais conhecido da Bíblia do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo a uma maldição, assolando a humanidade, como houve uma assolando o acampamento dos israelitas. Essa aqui está produzindo morte, como aquela produzir mais diferente daquela. Isso aqui, Thaís, morte eterna. Essa maldição se chama pecado, mas está dizendo assim como lá. Deus aqui tem uma solução. A solução será levantada. E não apenas a solução, mas a solução levantada tem que ser o símbolo da maldição. É por isso que vai ler 2 aos Coríntios 5, 21. Foi feito pecado por nós. O homem que nunca pecou foi julgado como um criminoso, que a figura da maldição tinha que ser levantada. Mas não é só isso. Deus diz, a serpente tem que ser de bronze, porque bronze que bronze na tipologia. Do Antigo Testamento fala de juízo, quando você passava a porta do tabernáculo de Moisés, foi o primeiro móvel, primeiro objeto, o altar do holocausto. Desse vazio sacrifício, ver os pecados, do que é que Deus mandou Moisés fazer de bronze, assim como a pílula da Blatoque, o que onde Deus está lidando com o pecado é bons, mas quando se entrava no lugar santo, no santo dos santos, não tem mais nada de bronze, mesmo a Deus tem que ser revestido de ouro, porque bronze fala de juízo. O que é que nós entendemos isso aí há 53 dias? O castigo que traz a paz estava sobre ele. Deus está dizendo, eu vou julgar um substituto para que vocês sejam inocentados agora, sim. E quem era picado tinha que olhar para receber intervenção aqui. Todo mundo já nasceu picado, por esse problema tem que olhar e reconhecer o que ele fez. Se identificar e se apropriar pela fé. Se isso acontecer, ele recebe a maldição contra o antigo do pecado, chamado a justificação, e assim não reconhecer, está lascado e diferente lá. Morre só de forma temporal e terreno, mas é eterna, e a cruz projetar uma sombra sobre Números 21. Toda a lei estava recheada de figuras proféticas, é por isso que abre os 99, como lemos disso, é isso uma parábola para o presente, o que tudo comunicável que viria. Então vamos lá, quando João Batista apresenta publicamente Jesus, claro, é isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diferente muito de vocês. E eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão. E o primeiro presente antes nasceram a Bíblia lá em casa. Nós somos alfabetizados já, aprendendo a ler a Bíblia, e tinha que ler a Bíblia todo dia, desde criança. É só que criança não pensa em termos de alegoria. Pensa em termos de literalidade quando eu vejo um batista dizendo eis o Cordeiro de Deus, e mais aterrorizador. Na minha mente. Mas na vancorda, não andando em pé com roupa de homem, a mesma coisa quando eu ia Apocalipse, ou quando cantava na igreja do Cordeiro, sério, gente, para mim era perturbadora, que vinha na mente. Agora você acha que os adultos que ouviram João Batista tiveram dificuldade, que todo mundo entendeu a alegoria quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo para o povo do seu gente, assim como por séculos e séculos e séculos e séculos. Relações, 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 relações. Nós temos visto um animal inocente morrer para o perdão dos nossos pecados. Um substituto, ele é o substituto. Anunciado o processo eficazmente em todos os sacrifícios, e é por isso que Paulo escreve aos Coríntios e diz que Cristo é o nosso Cordeiro, Pascal, Cristo está. Para nós, como o Cordeiro da Páscoa, estava para eles. A lei profetizava a vinda do substituto, e Jesus disse, Abraão viu meu dia. E se alegrou quando é que Abraão viu seu dia. Quando Abraão, Deus de Isaac, Deus proverá para ti, Cordeiro, meu filho.
Ele está dizendo, não só você, esse capô da morte, onde cada um de nós escaparás, qualquer um substituto. Toda a lei profetizavam a vinda do substituto e agora vamos entender. Tem sacrifício literal de animais no Novo Testamento, não é Jesus. Explica, eu não vim revogar o sacrifício. Eu vim cumprir tudo que eles anunciavam se cumprir. Eu vou deixar ser cumprido como mensagem profética, não são mais necessários. Eu vou repetir o que eu falei antes, mudança de lei não é mudança de plano, é cumprimento do plano. E quem está acompanhando e eu estou mudança de lei é o fundamento para tudo aquilo que nós vamos construir daqui para frente. Dito isso, a pergunta a ser feita é o que é que mudou da velha para a nova aliança, o que é que mudou do Antigo para o Novo Testamento e o que é que mudou da lei. O palhaço onde eu ouço alguns pregadores modernos, a sensação que eu tenho que mudou, foi Deus, parece que deu do Antigo e do Novo Testamento, se converteu, não. É sério, os cavalos, um jeito Deus, aqui no Antigo Testamento, era cruel e impiedoso, mandar matar todo mundo e a misericórdia de ninguém, e aqui lhe apareceu bom e amor, e o que é que levou ele de mal-humorado a bem-humorado, converteu no meio do caminho. Eu não acho que eu estou sendo sarcástico, gente. Ou você vai estudar os atributos de Deus, um dos primeiros por onde você tem que começar. A imutabilidade de Deus, ele não muda. Mora aqui, os 36. É o Senhor. Não muda, Tiago 1,17. Nele não há sombra nem mudança de variação. O salmista diz que eu permanece para sempre o mesmo. E não muda que conversa é. Essa que Deus apareceu bonzinho, de uma hora para outra já passou. Mas a revelação de Deus é progressiva na Bíblia, sim. A revelação significa que o nosso entendimento de que ele sempre foi é que progrediu. Não é o que ele era. E progrediu, é a nossa compreensão do que ele sempre foi, não muda que foi aumentando e não ele que foi mudando. Então vamos jogar essa bobagem fora. Deus não mudou, ele não apareceu uma versão mais. Bonzinho, né? Eu já acordo com aquele garoto que me abordou no início, que eu contei a história no início. Alguns estão dizendo antes, a lei agora não tem malha, e já derrubando essa falácia por terra. Pergunta a ser feita é qual era o propósito da lei do antigo sacerdócio e Deuteronômio 28. Deus diz o que se atentamente ouvires da minha voz e tivemos o cuidado de guardar cada um dos mandamentos que hoje te ordeno o propósito. Essa lei que ela fosse obedecido, que ela fosse guardado, e a nova lei do novo sacerdócio, a mesmo propósito. E João 14:21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não só continua tendo mandamento, mas o propósito é o mesmo. A obediência passou, mas já que o Senhor citou Deuteronômio 28, vai lembrar que do verso 11 a 14 que obedecer, ia te abençoar, e do verso 15 até o final daquele capítulo comprido, quem desobedecia a maldição, oi. E a minha pergunta aí, quem foi que disse que isso mudou na nova aliança? Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. A terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aquele que a cultiva recebe bênção da parte de Deus, mas te produzirá espinhos e abrolhos perto está da maldição. E o seu filho você queimada. Bênção, maldição. Tá aí, outro dia falou para mim, tá falando de terra, o texto ali não valeu os versículos anteriores, e falar de crente bom e cliente ruim crente, que tá de pé crente, que caiu, que a gente que corresponde com Deus, que a gente que não entra com uma alegoria. Como é que nós sabemos que a alegoria ele fala da última terra cujo fim a ser queimada, a terra não queima, que se não era do ser, acha que esse que está falando, é só que os crentes ficam doidos quando você fala de juízo na nova aliança outra. Dia eu falo de consequência, e pecado me abordou e falou assim, não tem juízo na nova aliança, ele não tem juízo na sua cabeça. Criatura, o que Bíblia você lê, a vontade que eu tenho que perguntar isso, que Bíblia você lê? Esse é que ler o que é erva fumantes, ler o mistério, gente. As pessoas estão fazendo
afirmações absolutas no zero de Bíblia. Eu olhei para ele e perguntei: então você quer dizer que a Analisa Vieira não sabia dessa sua revelação? Morrer à toa, o pior. Não é isso aqui, ó. Criatura te olhando com a cara de quem quer perguntar quem é Ananias e Safira em A, e você tem que parar para explicar demais. Eu falei: mais nacionalista, filha que não sabiam pelo jeito. Apóstolo Pedro também não, porque foi ele que largou a palavra de juízo, o mesmo Pedro que em 1 de Pedro 47 disse que o juízo começa pela causa de Deus sempre aí, como é que você, e afirma que não tem juízo e está quieto, mudo. Aí eu fui subindo, o tom do cinismo, falei: mas o pior não é Analisa, Felipe Edu não saber, é o Espírito Santo não sabia disso, e o que quem é? Que você acha que matou os caras pelo só falou? Se alguém revelou para ele, mandou ele falar e executou a palavra que pôs na boca dele o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também não sabia disso. E depois fui para o próximo nível de ismo. E pelo jeito nem Jesus, o mediador da nova aliança, sabia dessa sua revelação, porque ele andou falando umas coisas bem diferentes disso, e eu falei: acho melhor, você acompanha na sua Bíblia o que eu vou digitar aqui para você. Não pensar que eu estou inventando Apocalipse 21, 1921, uma das 7 igrejas, as falando com o anjo da igreja de Tiatira, o Senhor fala. A são de uma mulher que ele denomina como Jezabel, diz assim dele: tempo, para que ela se arrependesse da sua prostituição. Antes continuar dele tempo significa paciência, longanimidade. Mas as pessoas estão confundindo longanimidade e impunidade, são duas coisas completamente distintas, e diz dele tempo, para que ela se arrependesse da sua prostituição. Mas ela não quer se arrepender. O seu disse: eu vou para a sala de cama, bem como os que com ela adultério eu. Vou matar os seus filhos, falei isso, né, juiz? É o que, criatura? Uma carícia. E foi o imoral de 1 Coríntios, sim, que Paulo dia seja entregue a Satanás para a destruição da carne. É outra carne, se ele continuar lá quieta e mudo. Na minha frente aí, para a última passada de terra e terminar de enterrado, o defunto, aí eu falei para ele em Hebreus, no capítulo 10, no verso 28a. A Bíblia diz: morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que tiver quebrado a lei de Moisés. O juízo era sem misericórdia, lá em Ruim. E eu falei: olha, versículo seguinte, Hebreus 1029, e diz assim, imagina: quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou os pés ao Filho de Deus profano, o sangue da aliança, por qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. E a Bíblia não só está dizendo que tem juízo na nova aliança. A criatura, falei para ele, como diz que o juízo do lado de cá é maior do que o de lado de lá. E agora a gente me ajuda a entender essa loja primeiro. Mudança de lei que ele está interpretando de forma errada, como se não houvesse mais lei, se Deus tivesse um padrão alto aqui e tivesse que rebaixá-lo, e teria dado a si mesmo um atestado de incompetência se tivesse feito isso que estão. Dizendo que não faz isso, mas pior, se aqui quando o homem não cumprisse o padrão, Deus pelo menos tem um atributo de justiça para julgar, mas chega aqui, ele não só nega a justiça que ele carrega como atributo, mas praticamente premia. Quem está errando se ele falar liberou geral, não tem punição, e está premiando a pizzaria da graça? O que é com perdão da palavra? Gente, isso, né? Só falta de conhecimento teológico, é só de massa cinzenta. Ah, pelo amor de Deus, eu não estou aqui atacando pessoas, mas eu estou atacando ideias, sabe? Porque na verdade elas não atacando a verdade que carregamos. Judas, capítulo único, verso 3, homens de Deus. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, cita a necessidade de exortar-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Batalhar, leia-se lutar, brigada, é a militar. O que é brigar pela fé? Não é você apenas levantamos contra o ateísmo, ou mera questão apologética. Não é a seguinte, o quarto. E disse, pois certos indivíduos se infiltraram no meio. Vocês estão transformando a graça de nosso Senhor em libertinagem, e a graça não é, nunca foi, e nunca será permissão para pecar. Ela é o antigo tô, eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Então nós temos de entender mudança de leite. Nós temos que entender a razão que a cola mudou. E nós temos de entender que não é em absoluto, não significa que Deus mudou. Não significa deixou
Lei não significa o propósito de lei e obediência a mudar. E nem que as consequências obedecer. Desobedecer mudar. Então, se nada disso mudou, o que é que mudou um dia? Um pensa em voz alta na minha frente, pelo jeito não mudou nada, eu falei, mudou. E agora é hora da gente abrir aquela gavetinha, eu falei, era ineficaz. Para aperfeiçoar quem prestava culto, e resumindo ali, não melhorava, não mudava. Não aperfeiçoado, não transformava ninguém, a grande diferença. A graça hoje o tilt, a conferência do livro do curso Você Ganhou é Transformador, é grande. Mudança de velha para nova aliança se chama transformação. Você pode repetir sumido. Diga transformação. E agora eu e você possamos entender, depois de ver mudança de lei, nós temos Jesus olhar para aquela mulher, eu não te condeno e exato. Mesma frase, Jesus diz, vá e não quer que mais bom. Então eu vou colocar o segundo fundamento, já mostrando o pão de vamos no terceiro segundo fundamento. Primeira mudança de lei, segunda remoção da condenação, mas da mesma frase Jesus não disse eu não escondendo. É a mesma frase para a mesma pessoa. No mesmo instante nós vamos passando aí só perfeito disso tudo. Ele disse vá e não. Pegue mais água, presta atenção. Só tem 3 possibilidades lógicas para Jesus fazer essa afirmação. Primeiro, ele mentiu por todo mundo, sabe que é impossível parar de pecar, e também dando uma mulher a almoçar lá da igreja, trollou a pobrezinha. Se algum de nós vai levar em consideração em João 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça aí é a verdade. Por meio de Jesus, ele é a manifestação da verdade. A Bíblia diz que ele é luz, e nele não há treva alguma, nosso Senhor. Teria mentido, a mulher não. E seria uma probabilidade hipotética para qualquer outro, mas não para o nosso Senhor. Então está fora do segundo, não passou, né? Que ele quis enganar de propósito porque ele acordou resmungando. Hoje é dia de maldade, vai enganar alguém. Mas assim, um pouquinho enganado, estava, afinal de contas, não conhecia bem, a Bíblia não estudou teologia, não sabe o que está falando. Está um pouquinho de a nave, estava ele meio que sem querer, não de propósito, mas tipo só um efeito colateral, acabou.